Olá, eu sou o professor Marlanf e prometi a todos os que querem me ouvir que nós faríamos uma série de vídeos em homenagem a um judeu famoso da Idade Média, contemporâneo de São Tomás de Aquino, com quem teve debates fantásticos e difícil saber qual dos dois é melhor. Então vai aqui a minha homenagem, porque eu também sigo uma linha aristotélico-tomista, que é para ter os pés no chão, raciocinar utilizando aquilo que muitas vezes as pessoas não utilizam, que se chama lógica. Então, na escola, o aluno aprende a somar, diminuir, multiplicar, dividir, memoriza a história do Brasil, memoriza a geografia, o Rio Amazonas, os afluentes, os confluentes. Um general americano mandou uma encomenda que deveria ser para Brasília, ele mandou para Venezuela, quer dizer, para ele, capital do Brasil, ele mandou para Buenos Aires. É comum que eu trabalhei na Varig durante muito tempo, então a maioria dos europeus e americanos acha que Brasil, capital, Buenos Aires. Isso é uma curiosidade que vocês talvez não soubessem. Agora, é um problema seríssimo que a nossa educação, eu sou educador, eu sou professor, né? Estudei na Faculdade Católica de Petrópolis, UCP, né? Até o quinto período, quando, a partir de um problema de saúde, fui obrigado a me transferir para Unigran Rio, onde eu concluí 1 ano e meio de estudos que faltavam, 3 semestres. Agora, veja, a primeira coisa que eu vou fazer, parecendo uma brincadeira, mas na verdade não é dar minhas saudações vascaínas à torcida do Flamengo. Que bonito que vocês fizeram, né? Foi realmente um espetáculo. Movimentou 45 mil pessoas para pagar um ingresso para ver no telão a torcida do Flamengo no Maracanã. E 20 mil pessoas que pagaram a viagem de ida e volta de avião, que pagaram a hospedagem e pagaram o ingresso. Isso quer dizer que essa é a porção abastada da torcida do Flamengo, porque se os 45 mil que encheram o Maracanã pudessem, eles iriam também. Que maravilha! Isso demonstra, em princípio, que seja a torcida do Flamengo que é o campeão, seja a torcida do Vasco ou a Tricolor, todos eles têm um amor, um afeto profundo pelo seu time e, e vai acontecer o mesmo quando agora no Carnaval houver o desfile das escolas de samba. Então quem for mangueirense vai fazer tudo no mundo para que a Mangueira ganhe, a águia lá da Portela e vai por aí afora. E só não acho bonito aquele final de jogo, quando se soube que o Flamengo tinha ganho, ouvir à minha volta os meus vizinhos, os moradores da cidade onde eu estou, dizerem: ganhamos, ganhamos, somos campeões, somos campeões. Aí, agora, entra Maimônides e o Guia dos Perplexos. Eu fiquei indignado e perplexo com essa reação da torcida do Flamengo. Uma alegria natural, porque vocês têm um afeto muito grande por esse time que foi cultivado provavelmente por um adulto que colocou na sua cabeça desde criança que você deveria ter essa afeição por esse time. Mas ganhamos, a pergunta é o quê? Somos campeões? Não, os jogadores que jogaram e ganharam, né? Quer dizer, o técnico, que por acaso tem o mesmo nome que o meu líder, né? Aquele quem eu sigo, Jesus, né? Que só teria o contrato dele renovado em maio de 2020. O Flamengo convidou logo ele porque os Emirados Árabes Unidos e o Catar e não sei o que lá estavam querendo ele de qualquer maneira para o ano que vem.
Então, a diretoria do Flamengo se antecipou e dobrou o salário dele de 1 milhão para 2 milhões de reais por mês. Ele pode dizer: ganhamos, ganhamos. Agora, você está vivendo uma ilusão. Você vai ganhar o quê? No final do mês, 1 ou 2 salários mínimos, a maioria de nós, né, é isso que ganha. Os professores tiveram um aumento de R$ 273, os professores universitários. Os trabalhadores terão, né, ainda em janeiro, isso já foi porque eu andei futucando o orçamento da União, né, diretrizes para o orçamento da União. Então, o presidente da República vai assinar esse documento importantíssimo que prevê a receita e as despesas, e então vai dar R$ 78 de aumento para o trabalhador, que é quem é responsável por toda a cadeia produtiva. Vai dar R$ 123 de aumento aos professores universitários, servidores, porque são concursados, né, da UERJ, da UFRJ e vai por aí, né? E ao técnico do Flamengo, quanto é que vai ser o aumento? De 100%. De 1 milhão, ele vai passar a receber 2 ou mais, porque o contrato é em euros, não é em reais. E o contrato é em 6 milhões de euros anuais, ou seja, dependendo do câmbio da taxa cambial entre o real e o euro, ele pode chegar a receber 2 milhões e 500 mil reais por mês. Muito provavelmente não ficará no patamar de 2 milhões. E vem aí os Neymar da vida, e vem os outros que ganham 700 mil, 800 mil, 900 mil, coisa que os professores, imagino você, professores universitários que estudaram, fizeram mestrado, fizeram doutorado, vão receber R$ 123 de aumentos. Uma maravilha. Então, o que é que nós estamos fazendo? Todos nós recebemos do divino ser que nos criou a inteligência, a vontade, a memória e a sensibilidade. Então, é pela sensibilidade que você se identifica com o time do seu coração. Não tenho nada contra isso. Então, o Flamengo ganhou, seria essa a frase certa, né? E você, no final do mês, não ganhou nada mais, porque o seu salário continuará sendo o mesmo. O dos jogadores, não. Quando a sua escola de samba preferida também ganhar, né? Então não adianta você dizer ganhamos, ganhamos, somos campeões, porque isso é uma ficção. Na verdade, você está vivendo no mundo de Alice, no país das maravilhas, está aprisionado na Matrix. E você tem meio de sair dela, de colocar os pés no chão, porque você tem uma inteligência. E se você raciocinar, se você, em vez de ficar magoado com o que eu estou falando, porque estou falando do time do teu coração, estou falando da escola de samba do teu coração, se em vez disso você raciocinar, você vai ver que o governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, foi recentemente para a reunião dos G70, aquela reunião dos países produtores e consumidores. Lá aproveitou e reuniu-se com o BRICS, que é um clube econômico, né, ao qual nós somos filiados, e do qual o presidente Temer foi excluído, porque quando o Temer era presidente do Brasil, houve uma reunião dos BRICS, ele foi, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o impediu de entrar na sala. E disse: vou lhe conceder 15 minutos de conversa aqui no sofá da antessala, e lá dentro na nossa mesa você não senta, porque você traiu o seu país. Eu tenho as cópias em inglês dos relatórios feitos e hackeados pelo Wikileaks,
relatórios feitos pelo presidente Temer e entregues à Embaixada Americana em São Paulo. Eu tenho todos os relatórios, ele analisando o PT, analisando o PMDB, analisando o PSDB e Lula e todos os candidatos, para que os Estados Unidos pudessem controlar as nossas eleições e colocar na presidência da República quem eles quisessem. Bom, eles devem ter querido que o Bolsonaro fosse presidente, porque o candidato da oposição perdeu. E Bolsonaro, cumprindo a sua função de técnico da equipe empresarial, aproveitou a reunião dos G70, o G20, né? Na verdade é G20, né? São os G7, que são os mais ricos do mundo, que nós descobrimos que, na verdade, não são ricos coisa nenhuma, porque os bancos cobraram a eles há 8 anos ou 9 atrás, não sei se vocês se lembram, mas os bancos, Banco Mundial, o FMI, o Rothschild e Sons e Rockefeller, cobraram a eles, e os governantes desses países tiveram que ficar de joelhos diante dos diretores desses bancos, porque eles não tinham dinheiro para pagar. Os Estados Unidos, que é o maior devedor do FMI, tem um rombo de 60 trilhões de dólares. Vou deixar Bolsonaro um pouquinho de lado e vamos ver isso. Nós, brasileiros, temos uma limitação para a emissão de moeda. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central são consultores da presidência da República. Não mais do que isso, viu? Não sei se vocês sabem, mas deveriam saber que esses insignes funcionários de Wall Street, porque, na verdade, o nosso presidente só os nomeia. É o único ato de poder que o presidente exerce sobre esses ministros, porque o presidente do Banco Central também tem status de ministro, nomeia e a partir daí ele passa a receber ordens de Wall Street, dos grandes investidores, do George Soros, que é o dono da América Latina. É ele quem está fazendo essa confusão e tocando fogo na Nicarágua e na Bolívia e seja lá onde for mais. E nós, graças a Deus, estamos sendo apenas pressionados, mas as coisas aqui, graças à sagacidade da equipe que o presidente Bolsonaro fez, criou, nomeou, e a ele mesmo, então estamos sendo pisoteados, mas o nosso país está em paz, porque uma guerra é algo que nós não temos a noção, porque nunca houve no Brasil. Houve na época do Império, mas não foi nem aqui, foi no Paraguai, e pequenas revoluções aqui, como a de Pernambuco e tal, que o Duque de Caxias venceu facilmente, subjugou tudo, e o Brasil continua íntegro no seu território, a não ser a Amazônia, que o mundo todo quer que ela seja internacionalizada, e por isso o Papa decidiu ajudar o presidente a povoar a Amazônia. O refrão foi criado pelos militares na época da assim chamada ditadura militar, eu vou dizer apenas sem paixão, na época em que os militares tomaram o poder, em 64, o presidente Médici cunhou um lema que dizia integrar para não entregar, mas ele fez a Belém-Brasília, que foi uma estrada que hoje está cheia de mato, e todo o trabalho e todo o dinheiro que ele jogou ali, jogou fora, né? Então, tudo isso nós brasileiros acompanhamos. Mas acompanhamos, ficamos como observadores no estádio de Lima, vendo o time jogar, o time que está no poder, a elite que governa jogar, e agora, por exemplo, o presidente Bolsonaro acaba de fechar um acordo com a China, um dos países mais populosos do mundo, já fechou ou vai fechar outro acordo com a Índia, acordo de livre comércio com os empresários. Bem, o da China já está fazendo os seus efeitos. Os empresários brasileiros estão rindo de orelha a orelha,
porque a carne teve um aumento interno de 40%. Ou seja, um quilo de carne que custava R$ 17 antes desse acordo começar a ser cumprido e o boi ser exportado, nós temos o segundo maior rebanho bovino do mundo. E vamos comprar, se você quiser comer filé, vai ter de pagar R$ 39 o quilo. E o quilo de acém, de pá, ou de lagarto, ou qualquer coisa assim, que era R$ 17, agora está por 27. Então a carne vai desaparecer da nossa mesa, mas não apenas a carne de boi, porque os chineses aderiram também à carne suína. Logo, os porquinhos irão na cauda do cometa dos bois e as aves acompanharão. Então, os frigoríficos estão preparando as aves para exportação em grande quantidade, os suínos em grande quantidade, os bovinos em uma quantidade, olhem bem, 40% maior do que nós já exportávamos. Quase 50%. Quase que metade a mais do que nós exportávamos. Está indo para a China. E aí foi um negócio da China que o presidente Bolsonaro fez. Os empresários, então, podem dizer: ganhamos, ganhamos, somos campeões, somos campeões. E você, se fizer parte da equipe produtiva, né, que vai abater, que vai acondicionar, que vai passar pelo CIF, Serviço de Inspeção Federal, né, das aves, dos porcos e do gado, você continuará ganhando o seu salário de hoje mais R$ 78. E aí o presidente disse que isso é suficiente para o trabalhador, assim como os R$ 123 são suficientes para os professores universitários, porque tudo foi corrigido segundo o aumento da inflação. Mas, porém, contudo, todavia, ao planejarem o aumento do fundo eleitoral, que em 2017 foi 1,7 bilhão, ele elevou para 2,3 bilhões para corrigir segundo a inflação. Então, espera aí, eu não vou fazer as contas não, porque eu não sou bom em matemática, mas façam vocês. Então, se para corrigir a inflação, o presidente da República, o Congresso e o Superior Tribunal de Justiça, junto lá com o STF, que teve um tímido aumento, segundo Lewandowski, de 16,7%, o necessário só para cobrir as nossas perdas salariais. Ele tem razão, a inflação deve ter ido nesse patamar, e nós, os trabalhadores, vamos receber 7% de aumento, e os professores, talvez, nem isso, 5%. Então, a inflação, veja como é engraçado, a inflação é medida de acordo com 2 pesos e 2 medidas. Para o trabalhador, 7%. Para os professores da rede universitária, professores universitários, 5%. Para o fundo eleitoral, façam vocês as contas, porque de 1,7 bilhão passou para 2,3 bilhões. E os deputados lá disseram que, se algum deputado fizer uma petição para que isso aumente para 2,5 bilhões, ele terá de considerar. Sabem o que é que o presidente Bolsonaro disse? Apenas cumprir a lei. Não fez nada mais, porque tudo que está escrito legalmente nos tribunais regionais ou supremos eleitorais dizem que o aumento do fundo eleitoral deve ser de acordo tal, de maneira tal, a uma quantia tal que cubra a inflação. Então, para cobrir a inflação deles,
Quer dizer, esse dinheiro vai ser distribuído com os partidos, o PT vai levar a maior parte, depois o PSL, que é o partido do presidente, o resto vai ser distribuído com os outros. Na verdade, um deputado federal do Podemos, ou do Partido da Marina, disse que o presidente fundiu, né, a dotação do fundo partidário com a dotação do fundo eleitoral. Então, na verdade, ele não disse a verdade. Essa quantia que foi aumentada absurdamente de 1 bilhão e 700 milhões, que deveria, segundo esse mesmo deputado, ter chegado a 1 bilhão e 900 milhões, se fosse só para o fundo eleitoral, mas o governo decidiu acrescentar e somar as duas dotações, a do fundo partidário e a do fundo eleitoral. E as duas juntas chegam a 2 bilhões e 300 milhões de reais que sairão dos cofres públicos, e que fizeram com que farão com que nós fiquemos mais pobres, porque a partir de 2020, a partir de junho de 2020, quer dizer, antes esse dinheiro já será distribuído, e a partir de 2020 começará a ser efetivamente gasto pelos candidatos de todos os partidos. Mas não se esqueçam, o presidente está de consciência limpa. Ele diz apenas cumprir o que está previsto na lei do Superior Tribunal Federal, eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral. Quer dizer, a lei já está escrita, eu apenas fiz. Mas espera aí, isso segundo a lei, está em percentual. E que percentual é esse que para os professores são de 5%, para o trabalhador é de 7%, e para o fundo eleitoral, junto com o fundo partidário, vai dar, façam as contas aí, de quantos porcentos será o aumento de 1 bilhão e 700 milhões para 2 bilhões e 300 milhões. Não vou fazer a conta, mas acho que, lamento muito, que a maioria dos brasileiros esteja vivendo no mundo de ficção. Na verdade, eu quero tirar a venda dos cegos e abrir os ouvidos dos surdos, porque a nossa realidade é esta. Mas você não está vendo. Quando o seu time de coração entra no Maracanã, ou seja lá em qual estádio para jogar, você deixa que a tua emoção e o teu afeto e o teu sentimento tome conta de tudo e não usa a tua inteligência. Para que então Deus te deu inteligência? Para que te dotou de uma inteligência? E fez mais. Não somente te dotou de uma inteligência, como, segundo o livro que está nas minhas mãos, O Acaso e a Necessidade, de Jacques Monod, Prêmio Nobel de Medicina em 1968, ele diz que todos os seres vivos são planejados. Eles desempenham, segundo ele, médico, biólogo, depois de 25 anos de pesquisas em laboratório e em campo, todo ser vivo tem na sua célula, no seu DNA, um programa gravado que ele cumpre rigorosamente, exceto o homem que não usa a inteligência. Para que será que nós estamos programados? Para ver o presidente da República assinar um decreto lá que dá 2 bilhões e 500 milhões ao fundo partidário eleitoral e ver o nosso salário ser corrigido por 7%, 5%? Isso não é um produto da nossa inteligência. Certamente o Criador não nos programou para vivermos essa vida. Como foi que ele nos programou? O livro está aqui.
Jacques Monod, O Acaso e a Necessidade. Ele não teve coragem. Aqui tem um resumo, tem uma resenha. Nessa resenha, ele, que era ateu, decidiu provar que Deus não existe e que a teoria da evolução resolve todos os problemas. O mundo surgiu do Big Bang, mas ninguém consegue explicar como é que foi a singularidade. Quer dizer, aquela partícula que estava ali, que era uma anã preta ou uma anã branca, seja de que cor ela fosse, verde, amarelo ou azul, explodiu. Ora, existe uma lei da física que se chama inércia. E essa lei diz exatamente o seguinte: estou falando de ciência pura, que o que está parado tende a ficar parado se não houver uma força exterior que o movimente. E o que está em movimento tende a se movimentar se não houver uma força que o trave. Então, esta anã branca, preta, vermelha e tal estava ali, e há quanto tempo estava? Quem botou ela ali? Foi ela que explodiu. O Big Bang, na verdade, não é um Big Bang, não é um estouro como nós pensamos. A companhia Graham-Bell Telegraph Company, ela fez uma pesquisa, porque os pombos estavam sujando as antenas de telefone dos Estados Unidos e da Inglaterra, e estava tornando as ligações difíceis de serem entendidas. Eles fizeram umas pesquisas, e nessas pesquisas eles chegaram à conclusão, simplesmente, talvez você não tenha uma televisão antiga, daquela antiga que tem o HF. Quando você bota ela no HF, a tela parece um chuviscadinho, e nesse chuviscadinho um chiado. Esse chiado é o eco do Big Bang. Então não foi BUM, foi E se você for a uma televisão antiga, a sua tela plana, sem dúvida, não vai produzir esse efeito, mas se você for a uma televisão antiga e ligar no UHF, você vai ver as partículas e você vai ouvir o som, que é o eco do Big Bang. Isso tudo atestado pela ciência, por dois laureados cientistas. Eu tenho aqui à direita Jacques Monod, né, que ele chama de teleonomia, ou seja, cada ser foi projetado e cumpre seu projeto. Continuaremos isso na próxima. E o outro, que é Michael Berry, não foi laureado com nenhum prêmio, mas escreveu a Caixa Preta de Darwin dizendo que não daria 10 anos para que o neodarwinismo fosse desclassificado. Já foi. A teoria da evolução não é mais considerada científica. Por decreto dos presidentes, inclusive dos Estados Unidos e de outros países, o professor que quiser ensinar do segundo grau ou a faculdade a teoria da evolução terá também que ensinar simultaneamente a teoria da criação, porque ambas não passam de hipóteses. Então, não há mais teoria da evolução. É uma hipótese que o Michael Berry mandou um abaixo-assinado pela internet. Eu, como não sou PhD, não pude assinar, mas 1000 PhDs assinaram, direcionado para o Dr. Robert Foley, o Papa da Evolução, dizendo: arrume um jeito de explicar como é que foi que aconteceu a evolução, porque quando vocês fizeram a mesa redonda de todas as ciências e de todos os cientistas para fazerem uma revisão do darwinismo e criar o neodarwinismo, não havia os bioquímicos, porque a bioquímica ainda não havia sido criada. E vou encerrar dizendo: se hoje, disse Michael Berry, eu estivesse lá na mesa, essas ideias não passariam, porque na biologia existe uma lei que diz que a reprodução é invariável. Uma das leis da biologia fala da invariância reprodutiva, ou seja, um homem só dá um homem, um macaco só dá um macaco, uma mula só dá uma mula, um abacateiro só dá um abacate, e assim por diante. Logo, as mutações supostas por Darwin e por alguns que ainda teimam em esposar essa ciência não é mais ciência,
é apenas uma hipótese. Ficamos por aqui. Com a nossa homenagem, mais uma vez, aos geniais Santo Tomás de Aquino e Moisés Ben Maimônides, nós encerramos o nosso papo de hoje e continuaremos explorando a teleonomia e a invariação reprodutiva para mostrar a você que você veio aqui com uma inteligência e com um projeto e você não está usando nenhum e nem outro. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.